Bom, e a gente volta a conversar agora com o professor Dimas Lucena, que é doutor em educação, né? Celebrando aí esse Dia do Estudante, a gente está debatendo aqui alguns temas. Inclusive, eu quero falar sobre essa questão do ensino técnico, mas o senhor queria complementar, né, sobre aquele tema ainda que a gente estava falando no bloco anterior, sobre o que é ensinar, é isso? Simon, é muito importante compreender, o papel do professor é fundamental, sempre foi e sempre será. Tá? Agora, ele muda com o tempo, o papel dele. Hoje, o que é ensinar? Um pensador chamado Carl Rogers, um psicólogo, pai do pensamento humanista, a educação centrada no aluno, ele diz uma coisa muito interessante. Só ensina verdadeiramente quem ensina a aprender. Só aprende verdadeiramente quem aprende a aprender. Ensinar é ensinar a aprender. Se o ensino não pode ser naquela ideia fixa, bancária, de uma coisa aqui. Porque o que você aprender hoje, amanhã já vai estar ultrapassado. O aluno tem que aprender a construir o seu conhecimento. O aluno tem que ser um ser ativo na construção do seu conhecimento. Então, despertar nele a leitura, o interesse pela leitura, pela pesquisa, pela busca, ele compreender que o conhecimento é uma forma de poder ver mais, conhecer mais. Então, esse é o grande papel do que é ensinar. Por isso, não se pode negar hoje a presença das tecnologias. Se o aluno utiliza tanto o celular no seu dia a dia, por que não utilizá-lo para pesquisa, para o estudo, para a leitura, para alavancar os seus aprendizados? Ele tem, então, essa concepção e mesmo fora da sala de aula, ele está, na sala de aula, ele está sendo utilizado de forma benéfica para fortalecer o processo e também fora dela. Tá? Ele está aprendendo, então, a uma boa utilização dessa ferramenta. Tá certo, professor. Bom, falando agora sobre o novo ensino médio, né, que aí é alvo de polêmica desde quando ele foi instituído, começou a ser implantado no ano passado. Nesse ano teve uma suspensão aí de 60 dias. Inclusive, nessa semana, o governo federal anunciou propostas de mudanças, né? Por exemplo, a carga horária, né, daquelas disciplinas obrigatórias passaria de 800 para 1.000 horas semanais. Essa proposta que foi apresentada essa semana, né, que contempla, é claro, outros pontos, o senhor acha que corrige esses pontos falhos do novo ensino médio? O que foi colhido agora, nos 60 dias, essa consulta pública, será implementada no último ano, inclusive, de implementação, que é o próximo ano, 2024. Tá? O aumento da carga horária é uma tendência mundial e houve uma adequação no Brasil, no caso. Sai de 800 horas anuais para 1.000, tá? Ou seja, 3.000 horas nos 3 anos. Isso é importante, Simon. Agora, tem uma questão aí. O problema não é só o número de horas, se haverá aprendizados ou não. Porque se você pode passar 4.000 horas e não ter aprendizado, como está sendo feita a metodologia? Daí a necessidade da escola ser acolhedora, da escola ter estrutura para acolher física e emocionalmente os alunos. Ser um espaço facilitador do seu crescimento pleno, o desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo, que são as 4 linhas do desenvolvimento humano. Tá? Tem escolas que são depósitos de alunos, que não tem estrutura. Então, a grande questão é essa reformulação plena. Eu vou dar um exemplo para você. Era para ter, e se defende isso, as escolas obrigatoriamente têm uma estrutura mínima. Por exemplo, conforto, ar-condicionado, a climatização, porque é um ambiente quente, úmido, poeira, você não está bem. Você não tem as condições para se concentrar, para aprender. Se você for a um cinema, a um teatro, um filme com ação, com música, enfim, se você estiver com calor, você não vai se concentrar, você imagina uma aula. Atrapalha a concentração, isso é verdade. Então, e vejam só, se você for, um exemplo, o Banco do Brasil, o sistema bancário, a Caixa Econômica, qualquer lugar do Brasil que você for, vai ter ar-condicionado, limpeza, uma estrutura. E as escolas não. Tem escolas que é uma disparidade imensa. Então, o grande projeto que precisa ter é uma educação que seja condições igualitárias, de qualidade, com conteúdo, com nível de aprendizado. Né? E a concepção de ensino. Uma coisa fundamental, Simon, na educação hoje, não só o aluno ser ativo, construtor do seu conhecimento, mas o conhecimento ser contextualizado. O que é isso? Você, com certeza, e quem está nos ouvindo, já estudou uma aula de matemática, ou de física, ou de história. Para que eu estou estudando isso? Para que serve isso? Tá? Por quê?
Porque você está tendo um conhecimento, você está tendo informação, mas não conhecimento. Você não está sabendo como isso é importante para a sua vida, para a sociedade. E todo o conhecimento é importante para a vida, para o seu crescimento, para a sua construção. Tá? Existe um livro chamado Na Vida 10, na Escola 0. Esse livro é fruto de uma pesquisa que fez o seguinte, Simon. Crianças da periferia que trabalhavam como feirantes, os pais feirantes, ou pedreiro, pessoas humildes, que no dia a dia o pedreiro sabia contar o quilo sabia quantos quilos de cimento, quantos tijolos, metragem. As crianças passavam troco na feira, sabiam pesar, mas na escola eram reprovadas. Porque a matemática que é ensinada não é uma matemática para a vida, para o cotidiano, para o dia a dia. E, por exemplo, a matemática está em tudo, faz parte do nosso cotidiano. Então, a escola precisa ter essas concepções de aprendizagem. Tá? Isso se chama projeto político-pedagógico. Então, não é apenas o aumento de carga horária, tá? Que é importante, repito, tá? Mas nesse mesmo aumento temos que ter uma preocupação do Estado de atender aquele aluno trabalhador, aquele aluno que vai ter que deixar a escola porque ele trabalha e não vai ter condições de atuar. Então, em cada coisa que você pensar a nível do novo ensino médio, que é importante que tenha avanços, dá margem a uma série de reflexões. Outro ponto, Simon, são 4 itinerários, 4 áreas do conhecimento, o novo ensino médio. Exato. Tá? Matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências sociais e humanas, ciências humanas. E também o curso técnico profissionalizante. Tá? Então, vejamos, o aluno vai escolher isso com 15 anos de idade. Tá? Qual a linha que ele vai seguir? É muito importante, é uma tendência mundial, essa flexibilidade, mas o aluno precisa ter uma orientação educacional. Tá? Ele está numa época de grandes dúvidas, de grandes incertezas. É o que a psicologia chama de busca da identidade. Quem sou eu? Tá? Ele está nesse processo. Então a escola também precisa fomentar esse apoio. Então, onde você pensar, onde você refletir, você vai encontrar elementos que precisam ser aprofundados. E o grande equívoco foi que essa reforma, que ela precisa avançar, ela foi instituída lá em 2017 como uma medida provisória. Se é necessário debate, se é necessário discussão. Tá? Mas ela é um processo que está em andamento, né? Precisa ser aperfeiçoada, porque na forma como se encontrava e como se encontra hoje, não tem condições. Não tem condições. Mas a reforma boa e necessária é aquela que reduza o abismo social. E nós não vamos reduzir o abismo social enquanto nós não reduzirmos o abismo educacional. Enquanto algumas escolas têm estrutura, né, têm todas as condições de acolher e desenvolver processos de ensino-aprendizagem voltado para a vida, para o cotidiano, para a mudança, para a cidadania, para a transformação, outras não apresentam a menor condição sequer de funcionar. É verdade. Inclusive, a gente trouxe aqui na TV Correio, no Correio Debate, né, uma série que abordou o novo ensino médio, os problemas, o que vinha a ser positivo e realmente são diversos pontos que são alvos de críticas, né, que precisam passar por essa reformulação. Mas pelo menos agora a gente celebra que está sendo discutido, que acho que o grande problema foi esse, né, que é o que volta à questão do celular na sala de aula, né? Não é só impor leis, criar leis, é debater com a sociedade, ouvir a sociedade, né, qual é a melhor forma de se aplicar a educação no Brasil. Ou seja, a educação tem que ser discutida em sociedade, não é isso, professor? Mas eu queria agradecer ao senhor pela participação aqui, né, por vir nos ajudar nesse debate a entender melhor nesses pontos, tantos pontos relacionados à educação. Muito obrigado. Para mim é uma honra. Discutir a educação é sempre muito importante para o conjunto da sociedade. E no Dia do Estudante, eu só queria dizer, sabe, que é muito importante a escola, a educação, ressuscitar, fortalecer nos jovens o sentido de sonhar. É preciso que essas gerações tenham sonhos. Porque não é o sonho do devaneio, não é o sonho romântico, mas o sonho de estar fazendo, estar construindo, estar mudando. O sonho como combustível da mudança. E dizer que nós todos somos estudantes, né, da vida, como canta Gonzaguinha, a beleza de ser o eterno aprendiz. Né? E dizer que todos os sonhos cabem no coração dos estudantes. Tá certo, professor. Muito obrigado. Bom fim de semana para o senhor. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado.